Olá, me chamo Alana e meu grupo é composto por Lívia Alexandra, Fernanda Gomes. e iremos falar sobre metais alcalinos e seus compostos, sendo eles lítio, sódio, potássio, rubídio, frâncio e césio. Trazendo o histórico desses elementos, como foi descoberto o lítio? Foi descoberto em 1817 pelo químico sueco Johann August. Durante o estudo da petalita, Johann identificou um novo elemento que chamou de lítio. E o sódio? O sódio foi isolado em 1807 pelo químico britânico Humphrey Davy por meio da eletrólise de soda cáustica, hidróxido de sódio. E o potássio? A descoberta do potássio. No mesmo ano de 1807, Humphrey Davy também isolou o potássio, usando a eletrólise do hidróxido de potássio. Assim como o sódio, o potássio é extremamente reativo. O rubídio foi descoberto em 1861 por Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen, através do uso da espectroscopia, que permite identificar as linhas espectrais características do rubídio em amostras lipidolita. Já a descoberta do césio foi em 1860. Bunsen e Kirchhoff descobriram o césio utilizando técnicas espectroscópicas. O nome césio vem do latim e significa azulado, referência às linhas azuis no espectro do elemento. A descoberta do frâncio foi em 1949 pela química francesa Marguerite Perry, que o isolou durante o estudo de desintegração do actínio. Ela nomeou o elemento em homenagem à França. Ó o café. Ah, obrigada. Continuando a conversa de semana passada, quais são as características do lítio mesmo? Ah, do lítio? Sim. O lítio é um metal macio e leve que reage rapidamente com a água, produzindo hidróxido de lítio e liberando hidrogênio. E a sua reatividade aumenta com a temperatura. E a abundância? A abundância é relativamente raro. O lítio tem uma abundância de cerca de 20 ppm na crosta terrestre. Está presente em minerais como espodumênio e lepidolita. E a forma... Além de águas salinas também. Ah, tá, desculpa. E a forma de obtenção? É obtido principalmente por eletrólise de sais fundidos como cloreto ou brometo de lítio. Entendi. Tá, eu já falei do lítio, mas e o sódio? Quais são as características? O sódio é um metal prateado, macio e leve que reage violentamente com a água, formando hidróxido de sódio e liberando hidrogênio. Também reage com... Halogênios e não metais. Isso, E a abundância? muito abundante. O sódio compõe cerca de 2,6% da crosta terrestre. É encontrado em compostos como sal de mesa, NaCl, e minerais como halite. E como é que obtém isso? É produzido principalmente por eletrólise De de cloreto de sódio, fundido ou reduzido de óxido de sódio com cálcio. Entendi. Bom, você que entende mais de potássio, quais são as características dele? Bom, as características do potássio é que é um metal macio e prateado que reage violentamente com água, formando hidróxido de potássio e liberando hidrogênio. É mais reativo que o sódio e requer cuidados especiais. E a abundância? Bom, a abundância é abundante na crosta terrestre, com cerca de 2,4% em peso, encontrado em minerais como silvinita e carnalita. E a forma de obtenção? A forma de obtenção é por eletrólise de sais fundidos, como cloreto de potássio. Quais são as características dele? O rubídio é um metal macio e prateado, altamente reativo, que reage rapidamente com água e com oxigênio para formar hidróxido de rubídio. E a abundância? Então, é relativamente raro, com uma abundância de cerca de 0,0007% na crosta terrestre. E é encontrado principalmente em minerais como leopidelita. Isso. Falta um ponto ainda, você lembra, Fernanda? Forma de obtenção. É obtido por eletrólise de sais de rubídio, como cloreto de rubídio ou pela separação de isótopos de potássio. E quem é que vai falar do césio? Fernanda. Quais são as características, Fernanda? Bom, o césio é um metal macio e dourado, extremamente reativo, reagindo explosivamente com água. É o elemento mais eletropositivo e eletronegativo do grupo.
Abundância. Sim, a abundância, qual é? É relativamente raro, com cerca de 0,002% na costa terrestre, encontrado em minerais como lepidolita e polucita. E a forma de obtenção? A forma de obtenção é por extração de minerais que contêm césio ou eletrólise de seus sais, como cloreto de césio. E o frâncio? Sou eu. O frâncio é um elemento radioativo, altamente instável. Suas propriedades químicas são pouco conhecidas, mas é presumindo que seja similar ao césio em reatividade. Abundância. Abundância é extremamente raro, com abundância estimada de cerca de 30 gramas na costa terrestre, produzindo pela desintegração de elementos mais pesados, como actínio. Agora, falando sobre os compostos formados pelos elementos, irei iniciar com o lítio. Hidróxido de lítio, utilizado em baterias de íon de lítio como agente secante. Carbonato de lítio, empregado no tratamento de transtornos bipolares e como estabilizador de humor. E cloreto de lítio, utilizado em desumidificadores e como absorvente de umidade. Falando sobre o sódio, é conhecido como soda cáustica, é amplamente utilizado na indústria química, fabricação de sabões e detergentes e tratamento da água. O carbonato de sódio, usado na produção de vidro, detergentes e como agente de limpeza. O cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal de mesa, é amplamente utilizado na alimentação e preservação de alimentos. O bicarbonato de sódio, utilizado como agente de fermentação em panificação e em antacid. Agora falando sobre o potássio, hidróxido de potássio, aplicado em fertilizantes e na fabricação de sabões e como agente de limpeza. Carbonato de potássio, usado na produção de vidro e cerâmica e como fertilizante. Nitrato de potássio, empregado como fertilizante na composição de pólvora. Cloreto de potássio, usado como substituto do sal de mesa e em fertilizantes. Rubídio. Cloreto de rubídio, utilizado em pesquisas científicas e na produção de componentes eletrônicos. Nitrito de rubídio, aplicado em estudos químicos e de química no estado sólido. Césio, cloreto de césio, usado em pesquisas científicas, especialmente em espectroscopia e na fabricação das células solares. Óxido de césio, empregado em eletrônicos e na produção de vidros especiais. O nitrato de césio, usado em aplicações químicas e na investigação de propriedades químicas. Agora, para finalizar, irei falar sobre o frâncio. Cloreto de frâncio. Embora altamente radioativo e estável, é um composto teórico que poderia ser gerado em quantidades muito pequenas por reações nucleares. No entanto, devido à sua extrema raridade e radioatividade, não há aplicações práticas conhecidas. A seguir, exploramos as principais características e usos de alguns dos compostos mais importantes desse grupo. Hidróxido de lítio. Características: base forte e solúvel em água, que se associa em íons lítio e hidróxido. As aplicações: utilizado em baterias de íon de lítio e sistemas de controle de unidade em submarinos e naves espaciais, e como agente secante em ambientes industriais. Carbono de lítio. Características: sal branco e solúvel em água e que se decompõe em altas temperaturas. Bom, a aplicação é empregado no tratamento de transtornos bipolares, na fabricação de cerâmicas e vidros, e como aditivo na produção de baterias. Hidróxido de sódio. Característica: base forte, altamente corrosiva e solúvel em água. As aplicações: ampliamente utilizado na indústria química, na fabricação de sabões e detergentes, na indústria de papel e celulose e em processos em tratamento de água. Carbonato de sódio. Característica: sal cristalino solúvel em água que pode atuar como um agente tamponente.
As aplicações: usado na fabricação de vidro, detergentes, produtos químicos e como alcalinizante em piscinas. Carbonato de sódio. Característica: sal cristalino solúvel em água que pode atuar como agente tamponante. As aplicações: usado na fabricação de vidro, detergente, produtos químicos e como alcalinizante em piscinas. Cloreto de sódio. Característica: sal cristalino altamente solúvel em água. As aplicações: utilizados como sal de mesa, conservante alimentar, em processos de desidratação de alimentos e na produção de cloro e soda cáustica. Bicarbonato de sódio. Característica: sal levemente alcalino e solúvel em água. Aplicações: usado como agente de fermentação em panificação, em produtos de limpeza e como antiácido. Hidróxido de potássio. Característica: base forte, solúvel em água, que se dissocia em íons potássio e hidróxido. Aplicações: empregado na produção de fertilizantes e na fabricação de sabões e detergentes. Nitrato de potássio. Característica: sal solúvel em água com propriedades oxidantes. Aplicações: usado como fertilizante na composição de pólvora e como conservante em alimentos. Cloreto de potássio. Característica: sal cristalino altamente solúvel em água. Utilizado como substituto do sal de mesa em fertilizantes e na medicina como suplemento de potássio. Cloreto de rubídio. Característica: sal solúvel em água. Aplicações: utilizado em pesquisas científicas, especialmente em estudo de espectroscopia e química. Cloreto de césio. Característica: sal solúvel em água com uma estrutura cristalina característica. Aplicações: usado em pesquisas científicas, especialmente em espectroscopia e na fabricação de células solares. Cloreto de frâncio. Característica: embora teórico devido à instabilidade do frâncio, espera-se que tenha propriedades iônicas. Aplicações: devido à sua alta radioatividade e raridade, não há aplicações práticas conhecidas. Reações com água. Os metais alcalinos reagem vigorosamente com a água, formando hidróxidos e liberando hidrogênio gasoso. Exemplo: reações com ácidos. Os hidróxidos dos metais alcalinos reagem como ácidos para formar sais e água, caracterizando uma reação de neutralização. Exemplo: reações de oxidação. Os metais alcalinos oxidam-se na presença de oxigênio, formando óxidos e peróxidos. Exemplos: Ei, Psyu! reações de formação de sais. Os metais alcalinos reagem com não metais para formar sais iônicos. A natureza da reação varia conforme os elementos envolvidos. Exemplo: reações com compostos orgânicos. Esses metais reagem com compostos orgânicos como álcool e ácidos carboxílicos, formando sais orgânicos. Exemplo: reações de decomposição. Compostos como os carbonatos dos metais alcalinos podem se decompor sob aquecimento, liberando dióxido de carbono. Exemplo: Curiosidades notáveis, aqui vai alguma delas. Reatividade, alta reatividade. Metais alcalinos como potássio, sódio e lítio são extremamente reativos, especialmente como água e ar. Devido a essa alta reatividade, eles devem ser armazenados com óleos ou atmosferas inertes para evitar reações indesejadas. Formação de hidróxidos. Hidróxidos fortes, quando os metais alcalinos reagem com água. Abundância na crosta terrestre. Sódio e potássio são os metais alcalinos mais abundantes na crosta terrestre. O sódio é encontrado principalmente como cloreto de sódio, enquanto o potássio está presente em vários minerais. frâncio. Frâncio, raro e radioativo. O frâncio é o metal alcalino mais raro e radioativo, encontrado em quantidades muito pequenas na natureza. Possui uma meia-vida extremamente curta, o que dificulta seu estudo. Produção de sais. Sais solúveis. Composto dos metais alcalinos, como cloretos e nitratos, são geralmente solúveis em água, tornando-os importantes em várias aplicações químicas e industriais. Reações exotérmicas. Reações exotérmicas com água. A reação dos metais alcalinos com água é altamente exotérmica, podendo resultar em explosões, especialmente com sódio e potássio, se a quantidade de metal for significativa. E por último, compostos coloridos. Alguns compostos de metais alcalinos, como o
permanganato de potássio, possuem cores intensas e são usadas como agentes oxidantes em reações químicas. Para finalizar, essas curiosidades destacam a diversidade e a importância dos metais alcalinos e seus compostos na química, biologia e em diversas aplicações industriais. Sua reatividade e propriedades tornam esses elementos particularmente interessantes, tanto para estudo quanto para aplicação prática. Espero que tenham gostado e entendido. Tchau! Foi descoberto. Descoberta do leite foi descoberta. E eu roubei ela, né? Coisas. Seu cara deslocado, eu vou deixar. Agora falando sobre o potássio. Ô, tia! Fônix e lactose. Importância biológica. Potássio e sódio no corpo. Estamos aqui desde 1 da tarde, ó. Como smartphones e laptops. Laptops. Alcalinos.